Então ali fala da participação de todos, tanto meninos como mulheres, como os homens. Todos estavam juntos, se alegrando, e o barulho se ouvia de longe. Então diz que essa alegria de todos juntos estava ali. Então o cântico, os instrumentos, estavam todos se alegrando, rodeando ali os muros, comemorando, se alegrando. E a participação era de todos, tanto crianças, como mulheres, como homens, todos. E a alegria se ouvia de longe. Era uma alegria tremenda. Devemos nos lembrar sempre que a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo em nós produz uma alegria. E essa alegria é santa, é maravilhosa. Infelizmente ainda existem muitos crentes mesmo, que quando veem as coisas de Deus acontecerem, naquela alegria, ao invés de se alegrarem juntos e participarem, ficam por detrás, criticando, estão aí tristes, amargurados, chateados, até com a alegria dos outros. Nós vamos ver que sempre aqui essas comemorações tinham muito a ver com Davi. O rei Davi foi quem organizou tanto aí os músicos como os instrumentos que eles deveriam usar, a organização ao cantarem. Então nós vamos ver em Salmos esses exemplos. Davi ensinou muito, Asaf ensinou muito. Então uma das características principais do rei Davi foi exatamente essa, a organização do culto a Deus. Foi Davi quem fortaleceu então a estrutura, tanto religiosa quanto política de Israel. Depois veio Salomão reforçando isso, organizando sempre isso, seguindo os passos do seu pai. Muitas vezes é usada até a palavra aí, profetizavam, os cantores, os levitas. Mas esse sentido aí, profetizar aí, não é o mesmo sentido de profetizar pela ação do Espírito Santo. Esse sentido aqui é um sentido de que os cantores estão fazendo o quê? Cantando o que está na Bíblia. Por quê? Os cânticos eram todos baseados nos salmos. Se cantavam então os próprios salmos. Então se dizia que eles estavam profetizando quando estavam cantando. Por quê? Estavam recitando aquilo que estava escrito. Nos escritos, estava registrado na Bíblia daquela época. Não quer dizer aí uma profecia com uma ação divina, uma inspiração do Espírito Santo. Porque a profecia do Espírito Santo é uma coisa que vem de repente. Ninguém sabe o que vai falar. Ninguém imagina antes o que vai falar. Já o canto não. Você decorou, você leu, estudou e você repete aquilo que está escrito. Então cantar, tocar instrumentos é uma forma de louvar a Deus. Não quer dizer que é a única forma de louvar a Deus. Mas é uma forma e que traz uma união, uma participação geral, uma alegria geral. E sempre que o louvor é realmente bem feito, está baseado na palavra de Deus, e aqueles que estão louvando se consagraram a Deus, e o povo se consagrou também a Deus, então vai haver o quê? Vai haver uma adoração. Esse louvor vai levar a uma adoração. E quando há uma legítima adoração, existe o quê? A presença da glória de Deus. Deus vem então se manifestando com a sua glória no meio do seu povo. Quando existe então esse louvor, essa dedicação realmente a Deus que leva à adoração. Agora, quando há manifestação de Deus legítima, existe o quê? Arrependimento de pecado, confissão de pecado, existe quebrantamento, aí existe choro, lamento pelos pecados, aí existe uma alegria, mas também existe aí um entristecimento do pecado. Existe também aí
quando há manifestação de Deus, um olhar para dentro de si próprio que vai causar em nós um desejo de nos prostrarmos diante de Deus, de pedirmos perdão. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós olhamos para nós e vemos quão grande é a diferença, quão distante estamos daquilo que Deus deseja para nós. Então nós sentimos a nossa pequenez e nós sentimos também os nossos defeitos. Então quando a presença de Deus invade o local onde nós estamos louvando e chegamos à adoração, aí então resta a nós apenas nos dobrarmos diante de Deus, pedirmos misericórdia a Deus, e Ele vai manifestar a nós o seu amor, a sua misericórdia. Ele vai manifestar a nós a sua presença poderosa. E haverá aí então, onde Deus se manifesta, sempre haverá aí o quê? Milagres, né? Coisas maravilhosas acontecerão. Ele falará conosco e também nos abençoará. Vamos ler aí Neemias capítulo 12, versículo 44 em diante, que é muito importante também para entendermos melhor essa lição. Vamos ler aí. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias, para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, e cada um em seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Glória a Deus. Então veja bem que desde Davi houve então a organização, com Davi e Asaf, uma organização para que a música fosse agradável a Deus. E nós vamos ver aí que todos tinham o seu pagamento. Não era feito isso de graça, não. Os levitas que se dedicavam a essa parte musical, eles eram também assalariados, assim como os outros levitas, recebiam uma participação. Uma participação que nos dízimos e nas ofertas. Então todos tinham participação. Não era somente o grupo de sacerdotes, mas também o grupo de levitas. Eles também recebiam para exercerem a sua função, porque eles tinham que se dedicar, ensaiar muito, né? Tinham que se dedicar muito ao serviço deles, que era muito importante. Então o serviço sacerdotal era muito importante, mas também o serviço dos levitas era muito importante nessa parte de música também, além do outro serviço de limpeza, de organização, que outros levitas faziam. Então a nossa lição aí tem como palavra-chave organização. O que é organização? É uma ordenação das partes de um todo, uma arrumação. Então organizar, junta-se tudo o que se tem e organiza, coloca cada um fazendo a sua parte. E todos devem fazer a sua parte da melhor maneira possível. Então isso vem a organização. Veja bem que hoje nós temos um grave problema. Nós dedicamos já 70% do culto somente a louvor. Não existe a parte da adoração e, portanto, não existe também o quê? A presença de Deus. Ficou faltando. Então o culto tem que ser bem organizado para que a presença de Deus seja manifesta. Quando nós só cantamos e não sobra espaço para que a palavra de Deus
seja ensinada, como nós vemos aí no tempo de Neemias, de Esdras, a palavra era ensinada. Quando não sobra mais tempo para nós chegarmos à adoração, aí não há então a manifestação da glória de Deus. Por isso é que nós vamos à maioria dos cultos e não existe nenhuma manifestação de Deus nesses cultos. Tem muita gente que acha que, porque alguém falou em língua. Não. Falar em língua é o quê? Uma manifestação do Espírito Santo em você. Mas quando existe uma manifestação de Deus em nosso meio, então ali você vai ver a presença da glória de Deus, que vai atingir todo o ambiente. Todos serão atingidos por essa glória. Existirá ali uma alegria diferente. Existirá ali um desejo de santidade, de proximidade com Deus. As pessoas não vão nem desejar sair desse lugar mais. Diferentemente do que acontece nos cultos, na maioria dos cultos. As pessoas estão olhando para o relógio o tempo todo, doido para acabar o culto, porque eles estão preocupados com as coisas lá de fora. Mais preocupados com o estômago, com o divertimento, do que com Deus. Então, se nós fizermos o culto realmente como deve ser feito, organizado como deve ser organizado, então a glória de Deus se manifestará. E ninguém vai olhar para relógio, ninguém vai se lembrar nem que existe alguma vida lá fora da congregação. Todos estarão ali na presença de Deus, sentindo a glória de Deus, a presença realmente de Deus, a intimidade com Deus. É assim que a igreja procura a santificação, é assim que a igreja procura ganhar almas. É quando a presença de Deus está conosco. Aí a gente sente o desejo de agradar a Deus, de nos aproximar cada dia mais de Deus, de santificar nossa vida cada dia mais. Quanto mais próximos de Deus, mais longe do pecado. Então você vê nesse quadro aí as duas classes de levitas. Existem aí os sacerdotes e os auxiliares. Olha, o sumo sacerdote era sempre descendente de Arão, e os outros levitas, tanto os sacerdotes como os que trabalhavam, eram auxiliares, eram da tribo de Levi. Então você veja que o sumo sacerdote, ele é que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer ali o sangue daquele bode que era morto, e o seu sangue era levado então ao Santo dos Santos como oferta pelo pecado de todo o povo, inclusive desse sumo sacerdote. O sacerdote também era responsável por presidir o sinédrio quando se tratava de resolver qualquer questão religiosa. Existiam então também os escribas, que eram o quê? Os escreventes. Sua principal função era o quê? Copiar as escrituras. Não existia ali prensa, né? A prensa foi inventada por Gutenberg, muito tempo depois. Então, não existia imprensa, era tudo copiado. E era uma tremenda santidade naqueles que copiavam. Não se podia escrever o nome de Deus. Eles, se errassem, tinha ali que queimar aquilo que tinham escrito. Não podia guardar e nem ficar corrigindo. Então tinha uma coisa feita com muito cuidado. Os escribas trabalhavam assim com uma atenção muito grande e um respeito muito grande por Deus, para não errarem, porque eles sabiam que se errassem, mudassem o que estava escrito, as maldições que estavam escritas viriam sobre eles. Então eles tinham muito cuidado ao escrever, ao copiarem. Então, como eles copiavam muitas vezes, eles acabavam decorando. Então eles passaram também a ensinar. Por quê? Quando a pessoa vai escrevendo a Bíblia, escrevendo, lendo sempre, ele vai decorando aquilo, vai aprendendo onde é que está escrito, e em cada situação ele sabe, aquilo que eu li em tal lugar cabe nessa situação. Então ele começa a ensinar a palavra de Deus, e é isso que acontecia com muitos desses escribas. E nós vemos que no tempo de Jesus, eles eram chamados de mestres da lei, exatamente porque decoravam tudo aquilo.
embora não soubessem o real significado inspirados pelo Espírito Santo, eles sabiam de cor o que estava escrito.